Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 35ª rodada do Brasileirão Série A. Confronto entre times com objetivos diferentes. Um tentando manter o sonho de, no seu centenário, estar na Libertadores. E o outro tentando permanecer na Série A mais uma vez. Que, na verdade, subiu, né? Ano passado estava na B, subiu e quer tentar permanecer na Série A. Atlético Paranaense e Vasco se enfrentaram, mando de campo do Furacão, e o Furacão empata mais uma vez em casa. E olha, faltando 9 pontos para o Furacão disputar, a probabilidade do Atlético Paranaense estar na próxima Libertadores, vou ser bem sincero, é remota. E a torcida do Furacão sabe disso. No seu centenário, o planejamento era talvez montar um timaço para ir buscar essa Libertadores, porque em 2022 foi o finalista, chegou à final contra o Flamengo, acabou perdendo, mas foi o finalista. Mas esse ano, precocemente, saiu da Libertadores, igualmente o outro finalista, o Flamengo também acabou saindo precocemente, mas pelo caminhar da carruagem, ano que vem não teremos Furacão na Libertadores. E o Vasco da Gama, SAF, Novo Rico, agora o Vasco e o Mundo. Bom, a realidade é bem diferente, né? Eu avisei, SAF aqui no Brasil é tábua de salvação, é para não fechar as portas. SAF aqui no Brasil não é igual na Europa, irmão. O campeonato aqui é completamente diferente, irmão. É completamente diferente. Ainda mais uma SAF que você não conhece muito bem. É cheio de lados obscuros dessa SAF do Vasco. Agora tem um novo presidente, o Pedrinho. Jogava muita bola, se machucava muito, mas jogava muita bola. Só que o Pedrinho, o Vasco, né, a associação, tem 30% do futebol só. Quem manda é 777. E aí? Bom, Pedrinho vai ter que bater, né, em cima da 777 para honrar, né, as tradições do Vasco. E empataram. O resultado foi bom para quem? Óbvio que para o Atlético Paranaense foi horroroso. Mas para o Vasco não foi tão horroroso assim. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a classificação e sobre o jogo, rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Vascão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Então deixa eu pedir mais uma coisa. Não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, cara. Vamos aqui para classificação. Bom, com esse empate, o Atlético Paranaense está com 52 pontos, nesse momento, na 7ª colocação. Mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que está jogando, agora que eu estou gravando, contra o Coritiba, o arquirrival aí do Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense vai ter que torcer aí, apesar que não precisa, porque o Fluminense tanto fez, tanto faz, porque o Fluminense já está na Libertadores. Então, e o Fluminense vai chegar ali, se ganhar, chega a 53, passa o Atlético Paranaense, fica a 4 pontos do Atlético Mineiro,
Mas, sinceramente, eu não acho que o Fluminense vai conseguir chegar nesse G6, não. Por quê? Vai ficar faltando 3 jogos pro Fluminense. Mesmo que o Fluminense ganhe do Coritiba, vai ficar faltando 3 jogos. E, bem sincero, faltando 2 jogos, o Fluminense vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Porque já vai ter em dezembro, cara. Mundial de Clubes. Então, cara, eu não sei nem se o Fluminense tá com o time titular contra o Coxa. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui na escalação do Fluminense, até para falar. Fábio, Guga, Nino, Melo, Marcelo. Não, tá. Tá até com o time basicamente titular ali. Tá com o time titular. Então, ou seja, a possibilidade do Fluminense ganhar do Coritiba é muito grande, né? A possibilidade de ganhar do Coritiba é muito grande e passar o Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense nesse momento tá a 5 pontos do Atlético Mineiro. 5 pontos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda joga. Para manter a esperança, o Atlético Mineiro tem que perder. Né? Tem que perder. Que aí vai ficar faltando 9 pontos para os dois. O Atlético Mineiro vai ter que perder mais 2. E o Atlético Paranaense ganhar todas. Bom. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense não ganhou nenhum. Dos últimos 15 pontos disputados, o Atlético Paranaense fez 3 pontos. Os próximos jogos do Atlético Paranaense são Cruzeiro fora, brigando contra o rebaixamento. Santos em casa, brigando contra o rebaixamento. E o Cuiabá fora. Que Cuiabá, tanto faz, tanto fez, é só final de campeonato mesmo, só vai jogar para sua torcida. Bom, possibilidades, né, de ganhar do Cruzeiro lá, do Santos em casa, do Cuiabá, o Atlético Paranaense tem essa possibilidade pelos adversários de ganhar as 3. O problema todo vai ser o Atlético Mineiro perder as outras. Deixa eu ver. O Atlético Mineiro joga contra o Grêmio agora, pode perder. Joga em casa, mas pode perder. Depois pega o Flamengo, aqui no Rio. Pode perder. Joga com São Paulo em casa e com Bahia fora. Bom, também tem a possibilidade de, desses 4 jogos que o Atlético Mineiro tem, perder 3 e só ganhar 1. Tem. Ou seja, ainda tem esperança o Atlético Paranaense. Mas vamos ser bem sinceros, irmão. Cara, eu acho muito difícil. A classificação do Atlético Paranaense para a Libertadores. Muito difícil. Mas, até pelas combinações de resultados e pelos resultados que o Atlético Paranaense não vem conseguindo. Nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhuma. 15 pontos disputados, só fez 3. Imaginar que o Atlético Paranaense vai ganhar os 3 outros jogos e o Atlético Mineiro vai perder 3 e só vai ganhar 1. Eu acho que é forçar muito, mas pode acontecer. Então o resultado para o Atlético Paranaense foi horroroso. Ponto. E para o Vasco da Gama? Bom, o Vasco da Gama jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, que tem um time melhor. O empate para o Vasco, na minha opinião, foi ótimo. Ótimo porque ele ultrapassa de novo o Bahia. Ou seja, no ruim, se o Cruzeiro ganha o seu jogo, vai a 44, passa o Vasco. Se o Santos ganhar, vai a 45, passa o Vasco. Só que o Vasco fica fora da zona de rebaixamento e o Bahia volta para a zona de rebaixamento. E depois o Vasco joga em casa contra o Corinthians. O Vasco agora tem 42 pontos. O Corinthians tem 44. O Vasco ganha, passa o Corinthians. Vai a 45 e fica na frente do Corinthians. Então, cara, esse empate pro Vasco da Gama, na minha opinião, foi excelente. Porque a probabilidade do Vasco perder para o Atlético Paranaense era muito maior do que ganhar. Ou estou falando mentira? Então, na minha opinião, o empate para o Vasco nessa situação é muito bom. E eu aqui nos meus cálculos, eu coloquei o Vasco com 45 pontos. Chegando aos 45 pontos. Bom, já tem 42.
Faltam 3 jogos. Para atingir o que eu imaginei, tem que ganhar mais uma. E eu coloco essa mais uma nesse jogo contra o Corinthians. Porque a tabela do Vasco não é fácil. O Vasco tem um Corinthians agora em casa. Depois tem o Grêmio fora e o Bragantino. A tabela do Vasco é complicada. Na minha visão, o time menos complicado desses 3 que faltam pro Vasco é justamente o Corinthians na próxima rodada. Então, cara, levando em consideração isso, para mim o empate, esse empate 0-0 do Vasco Atlético Paranaense, foi um empate excelente pro Vasco. Bom, e o jogo? Cara, jogo bem disputado. Achei um jogo bem jogado, tá? Bem jogado. Não sei se eu tô falando muita besteira, mas acho que se o Vasco tivesse jogado assim o campeonato todo, acho que o Vasco não estaria na situação que está. É que o Vasco fez partidas muito ruins. Se o Vasco joga com esse nível de competição que jogou contra o Atlético Paranaense, jogou também contra o Flamengo uma vez, e alguns outros jogos que eu vi, eu acho que o Vasco não estava nessa situação. Faltou muito ao Vasco. Primeiro, né, uma avaliação melhor sobre o elenco. Acharam que ia ser muito fácil, a 777 achou que ia ser muito fácil, quebrou a cara. Tinha que ter feito uma avaliação melhor, né? Mas isso estava na cara, todo mundo via, não precisava ser um gênio. E o Vasco, o campeonato, boa parte do campeonato, o Vasco não conseguia nem competir. O jogo de hoje o Vasco competiu bastante, foi bem competitivo. Por isso que eu tô falando, se o Vasco fosse competitivo o campeonato inteiro do jeito que foi contra o Atlético Paranaense, acho que o Vasco não estaria nessa situação. Bom, o jogo, como eu falei, competitivo, bem disputado, bem jogado, não foi um jogo ruim, um jogo feio. O Vasco não ficou com a bunda lá atrás. O Atlético Paranaense foi melhor do que o Vasco o jogo inteiro, mas esse melhor não quer dizer que o Vasco não tentou. Não foi um jogo de um time só. Lógico, as melhores oportunidades foram do Atlético Paranaense. Se tinha um time que teve as chances mais claras de fazer o gol, foi o Atlético Paranaense. O Vasco teve algumas boas chances. No final do segundo tempo, teve um lance que quase todo mundo gritou gol. Inclusive eu tava sentado no sofá, eu e meu filho, a gente comendo ali um famoso podrão, né? Com um podrão ali, e gol. Me enganou também, porque a bola bateu na rede, né? Todo mundo gritou, deve ter vascaíno que infartou e tudo. E torcedor do Furacão também. Mas foi um jogo bem competitivo. O Furacão, como sempre, né? Ele tenta sempre alargar muito o campo, com o Canói por um lado, com o Coelho por outro, para tentar alargar o campo. O William teve algumas boas oportunidades. O Atlético Paranaense teve mais volume, mais oportunidade no primeiro tempo. Segundo tempo continuou dominando, sempre muito mais próximo de fazer o gol. Houve mudança do Atlético Paranaense, botou o time mais para frente, com o Vitor Roque voltando. O Ramon fez algumas mudanças também para poder segurar um pouco aí o ímpeto do Atlético Paranaense. Cara, foi um bom jogo, lógico. O Atlético Paranaense foi mais perigoso, mas o Vasco competiu. E o que vale é a bola dentro da rede. E nenhum dos dois conseguiu colocar a bola dentro da rede. Então, apesar de um volume maior, o Atlético Paranaense não conseguiu fazer gol. Então, irmão, o empate diante do que aconteceu não foi injusto. Faltou capacidade ao Atlético Paranaense nas condições que teve de colocar bola para dentro. Aí você pega aqui os números, o Atlético Paranaense teve mais posse de bola, mas não foi uma posse de bola igual a gente já viu 80-20, 70-30, não. 55-45, ou seja, o Vasco jogou. Competiu bem. O Atlético Paranaense deu 18 chutes, mas só 4 em direção ao gol. O Vasco deu 8 e 2 em direção ao gol. Ou seja, se você levar em consideração, o Vasco, dos chutes que deu, acertou 25% em direção ao gol. Deu 8, acertou 2 em direção ao gol. 25%. Bom, 25% de 18
daria ali, deixa eu ver, 50% dá 9, 25% dá 4,5. Acabou que o Atlético Paranaense também chegou mais ou menos por ali. 20%, 25% dos chutes que deu, acertou 4. Então, cara, foi equilibrado o jogo. Eu não tenho muito o que falar. A gente sabe o jeito que o Atlético Paranaense joga. Faltou o capricho final, a pontaria. E o Vasco tentou jogar, mas também não quis se expor. Porque um ponto, como eu falei, serve e muito pro Vasco. O Atlético Paranaense não, era óbvio que o Atlético Paranaense ia mais para cima. Só que mais uma vez o Atlético Paranaense não conseguiu fazer o seu gol e mais uma vez fica no empate. E, sinceramente, apesar de ter uma tabela onde o Atlético Paranaense tem condições de fazer 9 pontos, né? Chegar aí aos 61 pontos, mas, cara, eu acho muito difícil o Atlético Paranaense. Não pelo Atlético Paranaense, eu acho até que o Atlético Paranaense pode fazer os 9 pontos. Eu só acho pouco provável o Atlético Mineiro perder 3 e só ganhar 1. Mas pode acontecer. Futebol a gente já viu de tudo. Então, a esperança é a última que morre. Mas, na boa, tá muito difícil pro Furacão. Como tá difícil também pro Vasco permanecer na Série A. Tabela complicada. Mas tá fora. E joga em casa contra o Corinthians. Esse jogo contra o Corinthians em casa é final. Final de Mundial. O Vasco da Gama representando a seleção brasileira numa Copa do Mundo de seleções. É o Vasco representando. Bom, apesar de colocar a camisa da seleção brasileira no Vasco, a seleção brasileira hoje, puta que pariu, disputaria o Z4, né, no Campeonato Brasileiro, né? Porra, aí também é sacanagem, né? Mas deu pra entender o que eu tô falando. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!